hoje em dia ele também ampara. Como, irmãos? Às vezes nós chegamos meio tristes na igreja, o nosso pastor chega e pergunta: o que você tem? E libera uma palavra de bênção, uma palavra para te reanimar. Às vezes nós faltamos muito na igreja, o nosso pastor vai visitar: ei, irmão, o que está acontecendo? O que tem havido com você, que você tem falhado tanto na igreja? Então o pastor ele também faz isso. Ele ampara, ele socorre. E isso é muito importante, porque o que seria de nós ovelhas? O que seria de nós ovelhas se o nosso pastor ele não nos amparasse, se o nosso pastor ele nos socorresse? Porque o pastor ele poderia falar assim: já tem 99 ovelhas aqui, uma só não vai me fazer falta. Mas aquele pastor que foi separado pelo Senhor, que foi ungido pelo Espírito Santo, ele sabe que uma alma perdida vale mais do que 99 almas salvas, irmãos. Então nós sabemos que quando acontece qualquer coisa, quando um time de futebol muito grande ganha aqui no mundo, quando alguém fica rico, não tem festa no céu, mas quando uma alma perdida é achada, a festa no céu. Então o pastor dá valor a cada ovelha sua, não importa, tenha 100, tenha 1000, 1 milhão de ovelhas. Quando uma ovelha está perdida, ele vai lá socorrer a sua ovelha. Amém, irmãos? E essa palavra aqui, ela não só fala do nosso pastor aqui da igreja, não. Ela fala do nosso Senhor também. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é o nosso pastor. Lá em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, irmãos? E assim como o nosso pastor que cuida da gente, o nosso pastor lá do céu, ele também cuida de você. O nosso pastor lá do céu, ele também nos protege e ele também nos ampara. Quer ver só? Vamos ver lá na Bíblia, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Às vezes a gente pensa: poxa, todos me abandonaram. E diz: poxa, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Saiba que você tem um amigo verdadeiro, que é o nosso Senhor. E ele não é só apenas seu amigo, como ele também cuida de você e protege você. Às vezes nós não entendemos: poxa, tem um carro vindo ali, a gente dá uma freada rápida na bicicleta, a gente fala: poxa, eu fui esperto. Mas na verdade é o Senhor cuidando de você. O inimigo ele já tentou tantas vezes te derrubar enquanto você estava a caminho da igreja, mas o Senhor ele te livrou. Às vezes você não entende o que é essas coisas, esses livramentos, mas é o Senhor ele cuidando da sua vida, porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele cuida de nós, como o pastor cuida de suas ovelhas. Amém, irmão? Então, eu não estou querendo falar aqui nessa palavra apenas do nosso pastor, não, mas eu estou querendo lembrar de vocês que você tem um pastor lá no céu que fizeram com todos vocês aqui nessa igreja, e que quando alguém nesse mundo virar as costas para você, que não querendo te ajudar, deposite todo o seu fardo no Senhor, e Ele vai te amparar, e Ele vai te socorrer, e Ele vai te levantar. Amém? O nosso Deus, Ele cuida de nós em todos os dias das nossas vidas. Amém, irmãos? Desde o dia que você aceitou caminhar na presença de Deus, Ele tem cuidado, Ele tem limpado o seu caminho, Ele tem tirado todas as pedras para não deixar você tropeçar. Amém? Porque o nosso Pai, o nosso pastor, Ele cuida da gente. Amém? O nosso Deus também, Ele nos protege. Lá em Salmos, no capítulo 33, no versículo 20. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui que o nosso Senhor, Ele também nos protege. 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Então o Senhor está também a nos proteger. Nos proteger do que, Israel? Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nós vivemos uma luta espiritual o tempo todo, entre carne e espírito. E aquele que for alimentado mais, ele vencerá. Então, nós sabemos que o Senhor ele nos protege do quê? Daquilo que o mundo ele tem a nos oferecer de ruim. E o Senhor está o tempo todo nos protegendo. Ele é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Nós vemos aí ao longo da Bíblia diversas histórias que vão provar para a gente que Deus ele sempre cuida do seu povo. Amém, irmãos? E nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos por Deus para irmos morar com Ele.
E Ele protege você também como um pai protege um filho. Eu tenho certeza que se um filho precisar de um coração, o pai ele vai tirar aquele coração e vai doar para o filho. Se o filho precisar de um braço, o pai ele vai tirar aquele braço e dar para o filho. Por quê? Porque o pai ele quer ver o filho bem, ele quer proteger o pai. Eu tenho certeza que se você é filho, chegar em casa e falar, pai, meu coleguinha lá na escola ele me bateu, seu pai ele não vai aceitar aquilo. Ele vai lá na escola e tentar resolver da melhor forma possível. Por quê? Porque o pai ele protege o filho. Se o pai está andando com o filho na rua e alguém ameaça bater no seu filho, ele vai defender ali, custe o que custar, o seu filho. Porque o pai ele protege o filho, o pastor ele protege o seu ovelha. E o nosso Senhor ele sabe nos proteger. Amém. Amém? Então o Senhor é nosso pastor e ele também nos protege. E por fim, Deus ele nos ampara. Amém, irmãos? Como eu já falei aqui, o nosso pastor, o nosso Senhor, Ele nos ampara, irmãos. E nós devemos depositar tudo nele. Glória. Talvez você possa não ter ninguém aqui para conversar. Talvez você não possa ter ninguém para desabafar. Mas entre no seu quarto, no seu secreto, ajoelha e conversa com o nosso Deus. Conversa com o nosso pastor. Ele vai te amparar. Ele vai trazer a paz ao teu coração. Amém, irmãos? O Senhor ele quer amparar você. Mas para isso, você tem que se abrir com Ele. Devemos ter intimidade com o nosso Deus. Devemos ter intimidade com o nosso Pai. E Ele há de suprir as nossas necessidades. Amém? Eu falei aqui nessa noite muito sobre o pastor, mas eu também queria falar um pouco sobre nós ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já falei que o pastor ele quer o bem para a ovelha. E muitas vezes para isso, o pastor ele vai ter que corrigir a ovelha. Por quê? O famoso cajado. Alguns irmãos falam, o pastor está dando cajadada. É por quê? Porque muitas vezes o quê? O que o pastor ele quer? Ele quer que a ovelha sempre ande no carreiro. Quem que já foi na roça sabe que é o carreiro. O boi, o bezerro, o carneiro, né? A ovelha, ele vai sempre andar naquele carreiro. E se ele sair daquele carreiro, o que o pastor ele vai fazer? Ele vai pegar, volta, vai com o cajado, volta. E o nosso pastor ele não é diferente. Às vezes ele vai precisar corrigir nossas ovelhas. Para quê? Para que nós continuemos no carreiro, para que nós continuemos no caminho do Senhor. Ele não quer que nós nos desviemos dele. Mas para isso, às vezes, a correção é necessária. E nós vamos deixar o orgulho em nosso coração achar que estamos certos? Não. Nós vamos aceitar a correção. Porque uma coisa que eu sempre aprendi é que quem ama, cuida. Quem ama, corrige. E o nosso pastor, ele ama as suas ovelhas. Então nós como ovelhas devemos aceitar a correção que o nosso pastor ele traz sobre as nossas vidas, para que nós nunca nos desviamos do caminho do Senhor. Amém, irmãos? Então que nós venhamos aceitar e quebrar o nosso orgulho, para que nós não venhamos nos desviar do caminho do Senhor. Como eu disse, nessa noite eu dedico aí essa pregação primeiramente a Deus, mas também ao nosso pastor José, porque eu fico muito feliz que eu olho para o meu avô e eu tenho certeza que é um homem ungido pelo Senhor, um homem escolhido, separado por Deus para tomar conta da igreja. Todas as coisas aqui não é porque é meu avô, não, é porque realmente eu vejo que elas se aplicam à vida do meu avô. Eu tenho 19 anos, mas eu já vi meu avô fazer tanta coisa por amor da igreja. Eu já vi meu avô ir visitar as pessoas, já fui visitar com o José essas pessoas juntamente com ele, né? Sempre ele fica preocupado lá em casa, a gente às vezes está, poxa, tal pessoa não está vindo, tal pessoa tem faltado na igreja. Então o seu coração ele se angústia como uma ovelha perdida. E eu também já vi muitas vezes, eu lembro uma vez uma situação que a gente presenciou, às 11 horas da noite, uma pessoa chegou aqui e chamou, né? Ô Zé Carlos, uma pessoa foi endemoniada ali. Meu avô levantou na hora da cama, tenho certeza que o bichinho estava com sono, porque foi um trabalhador. Mas ele levantou e foi lá, atrás daquela ovelha perdida. Ele foi lá, orou, ele foi lá e expulsou aquilo que perturbava aquela vida. Então, eu sou muito grato pela vida do meu pastor, pela vida do meu avô. Amém? E sou muito feliz por poder participar desse dia tão importante que é o seu aniversário, que você completa mais um ano de vida. E eu separei um versículo para estar falando aqui para o meu avô. Lá em Salmos, capítulo 27. Amém, irmãos? Vou abrir aqui. Vou olhar aqui só mais rápido. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amém? Então, meu avô, que o Senhor possa estar sempre, todos os dias da tua vida, na presença do Senhor. Amém, José? Muito obrigado por ser esse pastor maravilhoso, esse pastor que cuida, que protege, que ampara. Quantas vezes, quando eu precisei, não só